Olá, pessoal. A atividade do nono ano de álgebra que a gente trabalhou, ela se resumia em que passar para a forma algébrica uma certa afirmativa, que é como essas que vocês estão vendo aqui. Outra era encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, que era esse estilo de questão aqui que vocês estão vendo. E a outra era fazer uma soma algébrica. A questão número 7, só ela era fazer uma soma algébrica. Algumas questões era só você passar para a forma algébrica. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas afirmativas. O dobro de um número real qualquer. Quando eu não tenho especificado que número real é esse, eu vou atribuir uma letra, uma incógnita, uma letra para esse número. Ele pode assumir qualquer valor. Eu vou chamar ele de x, mas eu poderia chamar ele de qualquer letra. O dobro é 2 vezes esse número. Então, o dobro de um número real qualquer, eu vou escrever ele 2 vezes o número x. Poderia colocar y, poderia colocar a, b, a letra que eu quisesse para representar esse número que eu não conheço. Uma outra aqui, a terça parte de um número somado com a sua metade. A terça parte de um número, a terça parte é esse número dividido por 3. Então, eu poderia colocar aqui y, vou chamar ele de y. Então, esse número dividido por 3, porque é a terça parte. Lembrando que aqui na frente eu teria o 1/3 multiplicando o y. Eu poderia escrever assim, ou eu poderia escrever ele assim, 1/3 de y, né? Mas eu vou escrever ele y sobre 3. A terça parte de um número somado, olha o sinalzinho de mais, com a sua metade. A metade dele é ele dividido por 2. Então, vai ser y dividido por 2. Então, a minha forma algébrica ficaria desse jeito aqui, para essa alternativa. Eu teria ainda o quadrado de um número subtraído da sua metade. Então, eu vou ter a metade de um número, eu vou chamar ele de x aqui. Então, a metade de um número, e dessa metade eu vou subtrair o quadrado desse número. Então, o x elevado ao quadrado. Então, essa passar para a forma sintética é passar para a forma algébrica. Nós estamos vendo esses tópicos aqui de álgebra, né? Uma das questões que vocês sentiram mais dificuldades foi para encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica. Eu acho que até tinha essa, não sei se tinha essa alternativa, não tinha. Eu tenho aqui uma expressão algébrica, a raiz de a ao quadrado mais ax dividido para m, quando a é igual a 8, x é igual a 10 e m é igual a 9. Os valores de a, de x e de m, eu vou trocar pelos valores que estão sugeridos aqui. Onde tem a, eu vou colocar 8, aonde tem x eu vou colocar 10 e aonde tem m eu vou colocar 9. Então, aqui ficaria desse jeito, ó. A raiz de 8 ao quadrado mais 8 vezes, aonde tem x eu coloco 10, dividido por 9. Dividido por 9. Ok? Então, temos essa raiz toda aqui. Eu vou elevar o 8 ao quadrado, eu vou resolver essa expressão que está dentro dessa raiz aqui. Eu vou elevar o 8 ao quadrado, porque qual é a ordem para se resolver uma expressão? Primeiro eu respondo as potências, se houver. Depois eu respondo multiplicação e divisão. E depois eu respondo, por fim, soma e subtração. Então, aqui vai ficar assim, ó. A raiz de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Mais 8 vezes 10, que vai ser 80, dividido por
9. Dividido por 9. A raiz da divisão tem uma propriedadezinha que vocês talvez tenham visto no 8º ano, que a raiz da divisão é a divisão das raízes. Eu tenho uma divisão aqui, a raiz de uma divisão, eu posso transformar ela em uma divisão de raízes. Eu posso fazer assim, ó. A raiz de 64 mais 80 vai ser dividido pela raiz de 9. 64 mais 80, eu vou continuar aqui, ó. Vai dar 144. Então eu vou colocar aqui raiz de 144 dividido pela raiz de 9. A raiz de 144 é 12 e a raiz de 9 é 3. 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. Então esse aqui é o valor numérico da minha expressão algébrica quando eu substituo os valores sugeridos aqui do x, do a e do m dentro da expressão algébrica. Vamos fazer essa outra aqui, ó. Eu tenho a ao quadrado menos 2 vezes a dividido pela raiz de a. Para a igual a 4. Então, aonde tem a aqui nessa expressão, eu vou escrever 4. Então, aqui vai ficar assim, ó. 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 dividido pela raiz de 4. 4 ao quadrado. Lembrando, a ordem para se resolver uma expressão, primeiro potências, depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Lembrando que as raízes estão na mesma prioridade das potências. Então, vamos lá. 4 ao quadrado vai ser 16, menos 2 vezes 4 vai ser 8, dividido, raiz de 4 é 2. 16 menos 8 vai ficar 8 dividido por 2. E aí, o valor numérico dessa expressão algébrica aqui vai ser 4. Então, tá aí. A questão 7, ela se diferenciava das outras também. Eu já vou pegar ela aqui para a gente. Tá aqui a questão 7. Era para efetuar as adições algébricas. Adições algébricas, como é que eu faço? Eu só posso somar termos que são semelhantes, que tem uma parte literal igual. Por exemplo, 7x², 2x², 6x². Eu tenho aqui a parte numérica, né, os coeficientes aqui, 7 mais 2 e menos 6, que é a minha parte dos coeficientes. E eu tenho aqui nas letras a parte literal. x², x², x² são termos semelhantes. Então, eu posso somar todos eles. Então, aqui vai ficar assim, ó. Eu vou somar a parte dos coeficientes, 7 mais 2 menos 6, e vou repetir a parte literal. Então, aqui vai ficar 7 mais 2, que vai dar 9. 9 menos 6 vai ficar 3. E aí, a parte literal, eu só vou repetir ela. Então, a minha soma algébrica dessa alternativa vai ficar 3x². Nessa letra B, eu também tenho xy, xy, xy. Então, todos os termos aqui, eles são semelhantes. A parte literal vai ser semelhante. O que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes, que é essa parte numérica aqui, e no final eu vou repetir a parte que é comum a eles, que é essa parte literal. Então, eu vou fazer aqui 20 menos 17. 20 menos 17 vai ficar 3. E 3 menos 5, lembrando lá do 7º ano, né, operações com números inteiros, eu tenho 3 menos 5, sinais diferentes, eu vou pegar a diferença dos dois, né, e vou conservar o sinal do número maior em módulo. Em módulo, quem é o número maior é o menos 5. Então, meu resultado vai ficar menos 2. E aí, eu só vou repetir a parte literal, que é x e y.
Se tivesse ao contrário, se uma dessas alternativas tivesse assim, invertido a ordem deles aqui, yx, mudaria alguma coisa? Não, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então a sétima questão era só para você somar as expressões algébricas, desde que eles tivessem termos semelhantes. Se não tivesse termos semelhantes, você só iria repetir aquela parte que não dá para somar. Então é isso.